15 o destino que a gente chegasse aos 15 programas. Caramba, velho. Você pensou quanto tempo? Eu já falo e já olho. Já falo e já olho pra ele pra ver a reação. Todo podcast tem uma piadinha. Escola Expresso Popular. Mas você treina em casa isso, né? A gente pensa em alguma coisa com o número, né? Uma coisa que tem a ver com o número. Valeu. 15 tá validado. Né? Já não somos debutantes, né? Já temos uma certa experiência. 15 já. E daqui a pouco 16. Podcast Autoaventura no ar, programa número 15, hashtag 15. Ao meu lado, Carlos Alberto Pinheiro, da Baobá Serviços Automotivos. Como sempre. Que tem mecânica, funilaria e pintura, atende companhia de seguros, serviços e franquinha, até 12 vezes sem juros. Quer que continue, não? Claro. Baobá Serviços Automotivos, Rocha Xavier Pinheiro, 151 Vila Matias, em Santos. Telefones, código de área 13, 3221-4899, 3221-7378. Uma fala mais comedida, né? Não, foi radialista. Até porque eu não sei narrar jogo. Esse negócio foi reportagem, hoje é plantão e apresentação. Mas, como se fosse, não dá pra enganar bem. Por falar em reportagem, plantão, apresentação e mais, futebol. No caso, televisão, primeiro aquele que fala mais na frente das câmeras, que já foi... Eu comecei a assistir na TV Tribuna. Mas foi TV Mar, foi Santa Cecília, já tem uma vasta experiência. E hoje está à frente do AutoGP na Santa Cecília, no Santa Portal, na internet. Carlos Lopes, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo, super feliz, super honrado de estar aqui com tanta gente bacana e com esse conteúdo muito bom que você proporciona pra gente. Olha, muito obrigado mesmo, é um prazer. Já temos alguma experiência, né? E o AutoGP tá aí engatinhando e você é a minha inspiração também. É isso. É verdade. E é a primeira visita que ele faz ao AutoAventura, mas eu já fiz algumas ao AutoGP. Eu pego um carro legal, tipo, esse carro ia ficar legal. Eu ligo pra ele, vamos gravar junto. Aliás, o Paulo tá sempre bem motorizado, sempre, viu? Sempre. Ele passa no visto de vez em quando com cada máquina lá. Dependendo do carro, eu levo pra ele. Fala, vamos andar nele. Vamos dar uma volta. Claro. Eu quase não gosto disso, né? Então... Não vive disso também, né? Não. Imagina. O último que nós andamos só foi... O último... Foi o Volvo 100% elétrico. Você andou no Volvo 100% elétrico. Ele dirigiu o Volvo 100% elétrico, que não tem nem... Ele não tem nem chave. Não tem nem chave. Você não liga o carro. Você senta no carro, coloca o cinto e acelera. Vambora. Não precisa ligar, não precisa nada. O sensor dele é a sua presença e o cinto de segurança colocado. É a modernidade. É impressionante. É um negócio, um dos melhores carros que eu andei na história. Mas está conosco também, eu insisti, liguei, falei um monte, vamos, hoje não pode, agora pôde. Porque é o seguinte, e aí vem uma história pessoal. Para mim, um dos maiores goleiros da história e também do Santos Futebol Clube chama-se Rodolfo Rodrigues e Rodrigues. Perfeito. Concordo. E quando ele foi goleiro do Santos de 84 a 88. E quando ele foi embora, o Santos teve um problema ali para achar goleiro, e que não seria novidade, porque quando um grande goleiro, um dos maiores da história, deixa o clube, quem vem na sequência está com um problema seríssimo. Né? O Rogério Ceni foi preparado no São Paulo para ser substituto do Zete. Só que ninguém preparou o substituto do Rogério Ceni. O São Paulo está tentando até hoje achar um goleiro que fique ali. O Santos teve esse problema. O Newton era um bom goleiro, mas substituir o Rodolfo Rodrigues era um negócio muito difícil. E veio Ferreira, enfim, ninguém firmava. País, né? Não, País foi antes ou depois? Não lembro. O Santos teve um goleiro chamado País. Só que aí o Santos vai até o Moisés Lucarelli e traz o goleiro da Ponte Preta. E aí são mais 3 anos, 4 anos, e o Santos tem um goleiro de nível elevado. Top. Que você pode olhar e falar, se a defesa falhar, ele tá ali, entendeu? Com certeza. Faltou título, mas a culpa não é dele. Sérgio Guedes, obrigado pela presença. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E olha que belo escudo na camisa dele. Esse aqui já é atual. Já estamos sonhando. O escudo da Portuguesa Santista. Vamos falar de Briosa um pouco mais pra frente. O Sérgio é o treinador da Portuguesa, vai jogar agora a Série A2 em 2023. E no último acesso da Portuguesa da A3 para A2, ele era o treinador. Nós vimos aí, ó. Sérgio. É só foto de figurinha. Quem seria o repórter? Guido Bortolomazzi, Pinheiro Neto? Quem seria o repórter? Pinheiro Neto. Bons tempos, Paulo. Eu tenho saudade disso porque eu tenho boas lembranças. Você tocou num ponto legal. Quando eu cheguei no Santos, e a sala de imprensa era aí atrás do gol ali dos vestiários,
Eu me recordo que a gente ia até a sala de imprensa, né? E a gente combinava, marcava para nos apresentar. E eu me recordo que teve um repórter que falou, pô, a barba pelo menos é parecida. Foi o que eu ouvi. Isso foi muito marcante para mim, porque eu estava vindo substituir um goleiro que tinha uma referência muito grande no Santos. Mas eu já tinha uma bagagem boa de Ponte Preta, porque eu entrei no lugar do Carlos na Ponte Preta. Só isso. Poxa. O Carlos que ele fala é o Carlos Galo, Que é da seleção, né? goleiro da seleção brasileira na Copa de 86 no México. Foi referência para mim, foi meu professor, foi meu... Pô, me dava material para jogar. O Carlos tinha um material que hoje é muito comum, fácil. Mas na época não, só os goleiros principais que tinham. Ele me dava o material dele para jogar. Ele usava por um tempo, depois ele me passava. E a gente criou uma amizade muito grande, a ponto de quando ele saiu, a Ponte sempre teve muito bons goleiros de seleções, né? Olímpica. E ele deu uma declaração perguntando para eles quem seria o substituto. Eu era o 5º goleiro da Ponte. E ele citou meu nome, o Sérgio vai me substituir. Então ganhou uma repercussão muito grande, porque todo mundo queria saber onde era o Sérgio. Onde o Sérgio estava emprestado em Araçatuba. E eu cheguei com esse comentário dele. Então foi me dado uma atenção especial. E aí eu me tornei o goleiro titular muito rápido. Na época, um goleiro de 20 anos, 21, não tinha know-how, conceito no futebol para jogar. Eu fui uma exceção. E aí eu me virei o goleiro titular, todos os outros goleiros foram embora. E a Ponte teve que subir o goleiro do júnior para ser meu suplente. E você subiu profissional na Ponte? Na Ponte. Fui emprestado antes. E depois, quando eu vim para o Santos, foi muito similar. E foi um desejo pessoal, porque o Nicanor de Carvalho era o treinador. E ele me ligou, ele me chamava de Alemão. Ele falou assim, na época, ele falou, Alemão, por incrível que pareça, a estrutura aí é melhor. As condições são melhores, mas é o Santos. Eu falei, quando me apresento? E aí o Walter Sereno, que muita gente em Santos conhece, que era o diretor de futebol, ele comprou o meu passe da Ponte Preta e doou para o Santos. Uma história legal em relação a isso tudo. E eu tenho amizade com ele até hoje. Ele não quis me vender para o México, que foi uma coisa muito rápida assim. Ele falou, não quero problema para mim não. Tá aí o goleiro de vocês, façam o que vocês quiserem com ele. E eu fiquei por um tempo, foi muito legal. Foi para a seleção, faziam 8 anos que um jogador do Santos não ia para a seleção. Verdade. Então foi muito marcante para mim a passagem. Para o pessoal mais novo, o Santos enfrentou uma ausência de títulos de expressão entre 84 e 2002. Ele ganhou o Torneio Rio São Paulo 97, a Copa Conmebol 98, mas o pessoal foi valorizar mesmo o Brasileiro de 2002. E principalmente o pessoal fica mandando e-mail nessa hora na hora da gravação. Assim, não é possível, aí a mesa vibra. É que eles não sabem a hora. Zoa a gravação inteira. Ah, tudo bem, vai. Depois eu respondo, mas tudo bem. Não é resposta que é e-mail. E ali nos anos 80, o que você falou foi uma coisa muito interessante. Olha, a estrutura da Ponte Preta é melhor que a do Santos. Olha. É verdade, o Santos não tinha. O Santos estava se apequenando muito, né? O Santos estava muito difícil. O Santos, as coisas eram muito difíceis. E aí você chega nessa época e você fica... Você não chegou... Quase 4 anos, né? Depois eu voltei. Você chegou em 89, quase né? 5 anos de Santos. Você veio em 89. 89, fiquei até 93 e voltei em 96. Voltou em 96, é verdade, né? Para jogar uma competição sul-americana. É verdade. E aí, o que aconteceu? Em 92, principalmente, e durante 93, o Santos tinha time competitivo. Tinha. Mas eu acho, Paulo, assim... Eu acho que o Santos também deixou de ter sonhos maiores. Porque a gente tinha um time... Eu não me recordo de um time do Santos perder tão pouco na Vila Belmiro como foi aquele time de 89 e 90. Então, existe aquele comentário que eu discordo, tá? Pô, o Santos tem um goleiro. O Santos tinha mais do que isso. O Santos tinha uma identidade muito grande, todo mundo gostava de jogar no Santos. Ali não tinha ninguém que não tinha sentimento de jogar no Santos. E ninguém batia na gente em Vila Belmiro. Eu fiquei quase 5 anos no Santos. Eu não me recordo de 3, 4 derrotas. Era muito difícil, né? E aí, quando a gente chegava em momentos importantes, o Santos vivia essa situação econômica difícil, o Santos ia no Morumbi atrás de 80 mil pagantes. E a gente brigou muito no Santos por isso, tá? Muito. A gente cobrava muito esse desejo que a gente tinha de ganhar um campeonato. E eu acho que o time do Santos poderia ter vencido um campeonato nesse processo, porque a gente chegou na semifinal do Paulista, a gente chegou em 91 na semifinal do Brasileiro. Se a gente ganhasse do Flamengo no Maracanã, nós faríamos a final. E naquele quadrangular, em nenhum momento a gente jogou em Santos. A gente jogou no Morumbi. Foi São Paulo, Vasco,
Flamengo e Santos. Teve um São Paulo no Pacaembu, 1-1, aquele gol do Almir aos 49 do segundo tempo. Marcantes. Depois teve o Flamengo... A gente venceu o Flamengo no Morumbi 1-0, gol do Guga, um sábado à tarde, né? Exato. Dá uma Bozano apitando. Isso, ele caiu. Teve um lance marcante. Ele caiu. Eu fiz uma defesa, ele caiu na minha frente. E o Flamengo quase empatou o jogo. Você fez 2 defesas na sequência, né? Sim. Foi muito legal. Eu tenho muito boas lembranças. E aquele ano o Santos derrubou um tabu que tinha com o Flamengo, não lembro de quantos anos, mas o Santos não ganhava do Flamengo há muito tempo, derrubou na primeira fase, 2-0 na Vila, 2 gols do Paulinho e McLaren. Perfeito. E muito flamenguista falou assim, mas porque o Júnior e o Gaúcho não jogaram. Quando foi esse jogo da fase final, o Júnior e o Gaúcho jogaram e o Paulinho não. Foi o Guga, o centroavante. E foi 1-0 o gol do Guga. Quer dizer, você tem boas lembranças, hein, meu amigo? Se você for... Eu tenho memória boa. Esse podcast vai longe. Eu tenho até uma razão para ser, porque eu joguei. Tava lá mas dentro, você Paulo é como se fosse ontem, né? Exatamente. Olha, Paulo... O Eu fico com vergonha dessa memória, eu fico até quieto. Eu tô aqui, vou ter que tomar fosfosol, lembra do fosfosol? Mas eu tive... A minha estreia no Santos... Eu lembro quando você chegou, mas a sua estreia eu não lembro. Eu dei... Pô, Paulo, que isso? Eu dei uma... mas ele vai se lembrar. Eu dei uma entrevista que era um sonho meu de jogar... Porque uma vez o Datena era repórter, ele me fez cantar o hino da Ponte Preta. E o dia que a gente foi jogar em Campinas, foi comoção, né? Porque a torcida da Ponte sempre teve um carinho grande por mim. E chegou na minha estreia e eu dei uma entrevista durante a semana que a exemplo do Carlos, eu tenho um sonho, um desejo de chegar atrás dele. Eu gostava de correr atrás dele, porque era a minha referência. Eu falei, eu cheguei num grande clube e agora eu quero algo mais. E eu acho que esse clube vai me proporcionar essa possibilidade. E eu me recordo que eu dei uma entrevista assim, bem provocativa, e eu falei, minha hora vai chegar. E aí a gente foi jogar em Jaú, numa quarta-feira à noite. E saiu na manchete da Gazeta Esportiva, eu tenho isso em casa. Chegou a hora, Sérgio. Bem assim, bem marcante mesmo. E eu defendi 2 pênaltis nesse jogo. Olha. Foi o meu primeiro jogo no Santos. Rapaz. E isso me deu um baita know-how para a volta para cá. Era um campeonato que a gente jogava no 0-0, ponto extra nos pênaltis. Eu defendi 18 penalidades naquele campeonato. A gente vê, às vezes, algum jogador, porque as pessoas gostam de hoje mais do que nunca. Pô, o cara, qual é a marca? Tem goleiro que pegou 10 pênaltis na carreira. Eu falei, caraca, eu peguei 18 no campeonato. Eu peguei mais de 80 pênaltis. Sérgio, e é numa época 80 agora... 80 pênaltis? Eu acho. Mais do que isso. É que não porque tinha divulgação. Tinha torneios, Não, mas não é nem isso. Hoje o goleiro estuda muito a cobrança. Hoje o goleiro vai buscar... Eu lembro de goleiros da sua época... Não foi você, mas o goleiro da sua época, que o repórter perguntou assim, e no pênalti? O goleiro falou, escolhe um canto. Sim. Não é escolhe um canto. Não é dele, né? Hoje o goleiro estuda... Então o goleiro de hoje... Tem muita informação. O goleiro de hoje está pegando mais pênalti que os da sua época. Então você tem um índice muito alto para a sua época. A gente era ativo, é louco, né? O goleiro tem que ser maluco. Porque você jogava em campos ruins, muito ruins, treinava em campos muito ruins, não se reclamava de nada. E assim, a gente simplesmente, quando questionava, o cara, você escolheu aí que você joga, você tem que treinar aí. Hoje você tem, nossa, uma estrutura. E o treinamento mudou também, né, Sérgio? Mudou. Ele é mais curto e ele é muito produtivo. Mais intenso. Eu acho que os principais treinadores de goleiros do mundo estão aqui. Eu, sem medo de errar. Porque, tecnicamente, o goleiro brasileiro evoluiu muito. Né? Hoje eu estava falando com o Carlos ali antes do programa. Um goleiro de 1,90 m antigamente era muito lerdo, mole, não jogava. Hoje um goleiro de 2 metros, 2,10 metros, ele tem força, elasticidade. O gol ficou pequeno em algumas ocasiões. Ô, Carlos, a gente falou do Pinheiro Neto, do Guido Bortolomazzi, mas a gente tá falando demais, porque você viveu isso mais do que eu, porque você começou antes de mim no jornalismo. O velho. Depois vai vir legal aí. Mas a gente viveu uma época em que você queria falar com o jogador, era na beira do campo, né? Chamava o cara ali, então criava-se ali, ó, no canto. Aí deve estar escrito dos pênaltis. Novo Milagreiro e no Santos, né? Novo Milagreiro do Santos. Me parece a revista Placar, 100 mil cruzados novos, Santos. Foi isso aí, na verdade, eu vou fazer um levantamento barato, rápido. Tá? Não, era muito barato. Não, vai que eu vou fazer um levantamento rápido aqui, mano. Discípulo do Carlos, da Ponte Preta. Tem uma história por trás disso, puxa vida. Diga. Conte. Antes o América de Rio Preto, eu fui jogar no América, que eu digo às vezes que talvez tenha sido o melhor time que eu joguei na minha vida.
Foi o time que o Cilinho montou, a gente foi campeão da série Torneio de Acesso. E o presidente do América era o mesmo. E ele me contou uma história, eu fiquei chocado. Olha como a informação era diferente. Ele falou, Sérgio, a América precisava de um goleiro em 89. A gente queria um goleiro de todo jeito. E aí a gente procurava. Ele falou, Sérgio, me ligaram de São Paulo. Ele falou, tem um goleiro com o passe estipulado na federação, porque chegou a ser estipulado o meu passe na Ponte, porque a gente não renovou o contrato. Eu falei, mas o goleiro bom, quem é o goleiro? Ivanilton Sérgio Guedes. Eu falei, não conheço. O presidente da América me falando. Eu não conheço esse goleiro. Porque o Ivanilton, pouca gente me conhece. E aí ele falou, Sérgio, a hora que você começou a jogar no Santos, eu me dei conta de que o Ivanilton Sérgio era Guedes você, era o né? Sérgio, e eu ia comprar seu passe na Federação Paulista por 19, que na época era milhões, 19 mil, e eu quis comprar o meu passe. Quando eu cheguei no Santos, o Santos não tinha comprado o meu passe, o Santos estava negociando, o Santos pagou esse valor mesmo, 100. Dá mais ou menos 350 mil reais, tá? Fiz uma conta, tem um aplicativo aqui que mostrou. Tudo que eu tinha na minha vida, de verdade, eu tinha um carro, eu tinha um terreno e alguma coisa guardada até então, porque estava começando minha vida. E se eu fizesse tudo, dava 19 mil, que era 19 milhões, mas 19 milhões, você faz a conta, 19 mil era o quê? 80 mil reais, se for. E eu, quando vim para o Santos, eu fui fazer o contrato no Santos, eu falei com o presidente do Santos, seu Miguel Assad. Eu falei, seu Miguel, vamos fazer assim? Eu quero emprestar meu passe para o Santos. Eu compro meu passe estava estipulado em 19, o Santos pagou 100. E eu empresto para o Santos, só que eu não vendo. Eu alugo. Eu era meio pretencioso, tá, cara? Eu era sonhador. Mas assim, eu quero o passe para mim. Ele falou, não, Sérgio, o Santos vai comprar seu passe da Ponte. E comprou o passe nesses valores. E eu acabei tendo o vínculo, né, fixado, tudo. Mas eu queria ter o passe livre. Eu gostaria de ter meu passe livre porque eu acreditava muito em mim. Mas o Santos não permitiu. E comprou meu passe por esse valor. Nesse Campeonato Paulista, um mês depois, o Necaxa do México ofereceu $500 mil do meu passe. Olha. Que hoje é tudo muito baixo, né? Mas na época era um valor significativo. O Santos não quis vender. E vendeu o Juninho, que era o craque do time. O Santos na época. Juninho, camisa 10. Hoje é meu amigo. E ele, onde ele tá? Ele é empresário de futebol e ele me trouxe um jogador agora para Santista, que ele aposta tudo. Ele falou, Sérgio, um jogador como eu. Eu falei, Juninho, não é como você. Você tá querendo me agradar demais. É bom jogador, né? Mas ele tem um jogador na Santista que ele que trouxe pra gente. Então, assim, a minha história no Santos tem muitos capítulos muito marcantes para mim, muito bacana. De não querer sair, da Parmalat vir me comprar e eu ficar aqui. Muito marcante. Eu era o primeiro nome da Parmalat. O Santos não me vendeu. O Palmeiras fez uma proposta do Veloso ou do Ivan, que eram 2 goleiros que eles tinham na época. O Raniel, o Serginho, Fraldinha, o Galeano e $300 mil para me levar para o Santos não me vendeu. E depois vendeu o Sampaio. Naquela negociação de 91 lá do Raniel e o Serginho. O que aconteceu? Em 91 o Santos fez uma troca com o Palmeiras. O César Sampaio e o Edu Marangon, que estavam no Santos, foram pro Palmeiras. O Carlão gostou disso, né? Saiu no lucro, né? E vieram pra cá o Raniel e o Serginho Fraldinha. O Serginho não vingou, mas o Raniel sim, bom jogador. Mas assim, minha opinião, o Edu é mais jogador que o Ranieri. Pra mim. Mas o Ranieri foi muito bom no Santos. Muito importante. Foi. Muito bom jogador. Você não pensava no Santos... Você torcia nessa época, né? Claro, então o meu ídolo, Sérgio, pô. Que isso. Você não pensava no Santos naquela época sem o Ranieri. Você não escalava o Santos sem o Ranieri. Ele foi muito importante. Foi. Ele tinha um poder de fogo, bom jogo aéreo, bom técnica. Um falso lento, né? Um falso lento. Mas cerebral, né? Sim, inteligente. Até hoje um cara esclarecido. Jogador cerebral. Gente finíssima, né? Ele é. O Serginho Fraldinha era uma aposta. Eu acho que ele vive em Goiânia. Ah, não, Goiânia, tá certo. Ele se decepcionou. Você entrevistou muito o Sérgio, né? Jogador? Algumas vezes, jogador? Sim. Jogador, sim. Mais treinador, eu acho. Mais treinador, como jogador na TV Tribuna. Isso não era do esporte, né? Você não era... Não era, por isso que não... Mas como treinador, inúmeras vezes. Sérgio é... Mas é um barato porque você tinha essa facilidade. Não é mais assim, isso, né? Você falava com o cara na beira do... Você criava uma relação com a imprensa, né? Também, muito boa. Era muito melhor.
Eu acho Não que naquela época era Até tudo porque muito simples. Se o cara falasse uma coisa que você não gostou, você ia nele e conversava Sabe o com que ele. acontecia às vezes na Vila Belmiro? Essa foto, desculpa te cortar. Essa Lendas foto, da... Olha aí... o time. Vamos lá. O senhor, ali mais novo. Fiordemundo Marola Júnior. Poxa vida. No meio me parece... Lalá. Para Carlos Pierinho Lalá, né? Lá. Carlos Pierinho Lalá. Este eu não... Vitor. É o Vitor. Então, eu não sou... Tem a legenda aqui. perdão. Eu tô olhando a foto, rapaz. Eu sei todo mundo. Eu tive com o Júlio Sérgio, cara. Hoje. Rodolfo Rodrigues e Rodrigo. O Sérgio tá em Santos? Não? Tá. Bom saber. Ele tá em Santos. O Júlio jogou na Roma, não jogou? Jogou na Roma. Olha só. O Júlio Sérgio, eu joguei no Botafogo de Ribeirão, o treinador de goleiro do Botafogo queria dispensar o Júlio. Eu falei pro presidente, não faça isso. Não faça isso, esse garoto tem muito... Ele era topetudo, tá? Eu falo pra ele até hoje, tenho uma amizade boa com ele. Eu falei, não dispense, ele vai ser o goleiro do Botafogo. Eu joguei no Botafogo no torneio de acesso. No ano seguinte, ele virou goleiro titular do Botafogo. Posso contar uma história do Júlio Sérgio? Claro. Tá no meu livro, até porque tá no meu primeiro livro, 2002, de Meninos Heróis. A história tá lá, mas eu vou contar aqui. Quem quiser, depois lê no livro, mas tá lá. O Júlio Sérgio veio do comercial para passar um período de testes no Santos. Botafogo, se eu não me engano. Não, comercial. Ah, ele foi pro comercial. O Leão levou ele pro comercial? Testes. Aí, o que aconteceu? Chegou no Santos, treinador Leão, de Ribeirão Preto. Auxiliar, falecido Pedro Santilli, de Ribeirão Preto. Faz um período de testes, tá bom. Chegou num sábado, 22 de junho de 2002. Que é esse, hein? Uma chuva. Eu vou levantar e vou embora daqui. É o irmão caçula do Milton Neves. Como o pessoal escreve no Twitter, eu sei porque eu escrevi o livro, porque eu fui pesquisar e escrevi o livro. Como o pessoal escreve no Twitter, chove profissionalmente, que é uma chuva de alagar a rua, da gente pra rua pra cobrir enchente, como eu e você já fomos várias vezes. Poxa! Cobrir enchente, essa coisa toda. E naquele dia, o Júlio Sérgio chegou pra treinar e o Leão chegou pra ele e falou, olha, hoje é seu último treino, nós temos um excedente de goleiros, não dá para contratar mais um, que o clube está sem dinheiro. Então você faz o seu treino e esvazia o armário. Muito obrigado pelos serviços prestados. Tudo bem. O Júlio Sérgio fez o treino dele e foi recolher as coisas. Quem está finalizando o treino é o Fábio Costa. Naquele dia, o Fábio Costa vai subir numa bola, o pé dele prende no gramado, ele fratura o tornozelo. Direto para Santa Casa para operar naquele mesmo dia. Previsão mínima, 6 meses. Afastado. Júlio olhou, limpou o armário. O Leão catou o Júlio Sérgio, falou, vem que você vai assinar contrato. Quem foi o titular do Santos na primeira fase do Campeonato Brasileiro 2002? Júlio Sérgio. Você vê como é que é a vida? E depois pra Roma. Ele tem uma história legal pra Roma. Ele e o Doni, né? O Doni. E o Arthur também, que foi do Paulista, o Arthur, né? Foi depois, mas eles jogaram juntos na Roma. O Júlio e o Doni, que também jogou no Santos. Depois eles se desentenderam um pouquinho. Opa, o que houve? Conta. Conte. Não, titularidade... Que é uma coisa que o argentino sobra, né? Você põe um argentino e 15 brasileiros, daqui a pouco ele derruba todo mundo e traz os argentinos. O brasileiro é o oposto. Ele tem 2 brasileiros, ele briga, traz o argentino depois tira todo mundo e fica sozinho. Não tem união, né? Não. Aliás, tem um vídeo que viralizou na internet que eu não tinha conhecimento disso. Quando o Zete chega no São Paulo, o Gilmar é o titular absoluto. Eu vivi essa história. Então você sabe. Sei. Conta. Conta, você sabe? Eu sei. Mas é pior do que você. O vídeo, os dois dando entrevista, a repórter perguntando, vocês conversam, o Gilmar? Não. Vocês trocam bolas no treino? Não. Caramba. O Zete falou, eu tentei, mas ele não quer conversa. Então, porque o Gilmar é um goleiro espetacular. Você jogou com ele do outro lado várias vezes, né? Sim. Só que o Zete veio, né? É a substituição natural, né? E o Tele optou pelo Zete. Mas eles trocaram. Eu me recordo porque eu tinha mais amizade com o Zete, tá? Não me estranhei com ninguém, mas eu tinha uma relação porque o Zete jogou no Guarani, né? O Zete começou no Guarani de Campinas antes de ir pro Palmeiras. E um dia, nesses programas, assim, nós encontramos tudo, ele falou, Sérgio, eu vou fazer uma bobagem. Vou encerrar minha carreira, mas eu vou quebrar um cara no São Paulo. Ele usou esse termo. Ele falou assim, não tem. Porque ele ia treinar, ele foi provocado uma situação. Aí o Gilmar falava assim, eu vou treinar aí, meu lugar de treinar. Ele falou assim, eu tive estômago. Por quê? Porque estava se percebendo que o Zete ia ganhar espaço. Ok? Como acabou correndo. E se indispuseram. Era muito difícil a relação de goleiro, diferente de hoje. Os goleiros assim, não ficavam em meio no quarto. Hoje os caras são irmãos. Às vezes até me incomoda.
Porque eu acho que eles têm que brigar mais pela vaga. Hoje eles são muito parceiros, muito amigos. Pô, eu tive suplente que me dava remédio para mim ficar bom jogar. E eu tive suplente que, pô, gente... Eu nunca me indispus com um companheiro, porque, assim, eu chegava meio que jogando. E eu não tinha essa indisposição, mas eu tive muitos amigos, pô, que chegava a vias de fato, porque a briga era ali ou não era. E hoje as coisas mudaram. Eu não vou dizer que não deveria ser assim, mas eu acho que existe, às vezes, uma aceitação muito fácil e isso limita o cara que joga. Era muito desleal antigamente. Era uma coisa de sabotagem. Você sabe o que acontece? Não, torcia para dar errado. Torcia para perder. E hoje essa camaradagem diminui a disputa. Não, eu acho que nesse propósito, nesse sentido, tem que ser assim. Eu acho que se eu percebo que tem um goleiro que não se fala. Eu dirigi um time na Série B, 2 goleiros super famosos que não se falavam. Eu só percebi isso na metade do campeonato. Olha. Eles não ficavam, já uma exceção, eles já não ficavam juntos. E eu não me apercebi. E aí um dia, esse vai jogar, eu falei, eu preciso descansar um pouquinho. Eu falei, Sérgio, para esse cara não. Aí o Fumagalli jogava nesse time, Fernando Fumagalli, falou, Sérgio, eles não se suportam. Eu falei, pô, não percebi. Poxa. E 2 goleiros que jogaram muito bem. Um no Santos e um no Palmeiras. E o terceiro é o goleiro do Atlético atual. O atual goleiro do Atlético. E assim, eu acho que tem que ser mais... A lealdade, porque o cara tem que ser mais capaz, ele tem que pegar mais bola. A gente consegue avaliar isso, né? Quem jogou no gol fica mais fácil. Não precisa do desejo. Mas, às vezes, o cara protege mais do que deve. Eu acho que eles têm que ser mais ambiciosos, brigar mais, querer mais o espaço, mostrar mais serviço. E incomodar o cara que joga. O cara que joga tem que olhar atrás e falar, esse cara vai me derrubar, esse cara vai jogar no meu lugar. Esse sentimento precisa existir. Eu concordo também. Não covardemente. Senão vira uma acomodação. Você sabe qual é a questão do goleiro? Você é treinador hoje, você sabe disso? Os caras da linha, se você consegue improvisar, você consegue tirar o cara de uma posição e colocar em outra. Vai improvisar na base ele era lateral esquerdo, então ele consegue jogar ali e tal. O goleiro não. Ou é ele ou é o outro. Não tem, o goleiro não vai pra linha. Existe muita gente boa no mercado. O Brasil é muito rico nessa posição. Mesmo nas divisões menores, a minha geração era 5, 6 goleiros de bom nível. Na minha maneira de avaliar, tá? Todo mundo tinha bons goleiros. Mas eu via 4, 5 rivais. Mas eu acho que os goleiros da tua época, você tinha uma concorrência enorme. Então, na tua época, Gilmar, Tafarel, Veloso, né, subindo, né? O Ronaldo. Eu dirigi o Ronaldo depois na Portuguesa Santista. Foi legal dirigir. É tranquilo trabalhar com ele, não? Ele é. Eu tive com ele na seleção e, assim, eu tive muita gente boa. A gente escolhe bem. Mas talvez tenha sido ele o melhor deles, a nível de personalidade. Que nem você fala, para jogar num clube grande, né? No Corinthians, aquela cobrança. E... ele não afinava, não, cara. Ele era bom. E não tinha medo. E não tinha jogo ruim. Sabe, você percebe o cara intranquilo? Não, ele era muito bom. E eu peguei o Tafarel já desgastado. Meio na volta, na Copa América. Eu acho que eu estava em melhores condições. Mas ele era o Tafarel da Copa do Mundo. E o Falcão era o treinador. E o Falcão me queria muito bem. Tanto é que ele me levou para o Internacional depois. Você foi titular na Copa América 91? Não, o Tafarel. Foi o Tafarel? Eu acho Tafarel. Eu joguei durante a preparação toda. E aí depois do dia da... Até porque eu tenho uma relação com eu chamo ele até de Paulo, eu chamo de Falcão. Ele me chamou, ele falou, pô, Sérgio, eu vou trazer o Tafarel para a Copa América. E na época a CBF pagava o salário do jogador que vinha. Ele falou, cara, ele tem Copa do Mundo, eu vou pôr ele para jogar. Eu falei, Paulo, você, pelo simples fato de eu ter a tua confiança, já é o suficiente. Você não precisa me dever satisfação, não me deve satisfação nenhuma. E tá tudo certo. Mas eu estava muito bem na época. Eu estava muito bem. Muito, muito bem. Mas o Tafarel é um goleiro. E era o Tafarel, né? Um goleiro absurdo. Goleiro espetacular. Treinador do Ronaldo. Não, mas hoje o Tafarel tá no... Ele é da seleção. Treinador de goleiros da seleção da Turquia. Ele acho que do time que ele jogou na Turquia. Na Turquia.
Na seleção sim. Ah, ele era bom. E é o que acontece. Você fala da Copa América de 91. O campeão brasileiro de 90 tinha sido o Corinthians com o Ronaldo no gol. Sim. O Tafarel vinha de Copa do Mundo. O Sérgio vinha sem título. No Santos, que não chegava... até então não estava chegando perto do título. E eu fui o goleiro de toda a preparação. Eu fui o titular de todos os amistosos. Jogou aquele amistoso do Pelé, 50 anos do Pelé, no San Siro, né? Sim. Foi marcante isso, conviver com o Pelé, para mim. Porque ele treinou com vocês ali? Sim, passou alguns dias. E assim, quero ganhar, hein? A festa era dele. Ele queria ganhar o jogo. Aquele jogo. Mas que no Santos, a bola da mão do goleiro, né? Eu tenho muita história do Santos relatada pelo Rei. Eu sei muita coisa do Santos. Coisas boas e não. Ele contou tudo pra mim. Porque foi quando veio o Edinho, né? Eu era meio pai do Edinho no Santos, né? Eu me adotei o Edinho pra treinar, Ele falou, eu tenho que trazer meu filho, porque senão ele vai ter problema lá. E ele falou assim, ele chamou o Edinho e falou, esse cara é teu pai, se a gente precisar dar um tapa, pode dar. E eu tinha muita relação com ele. Quando ele vinha treinar na Vila Belmiro, a gente ficava depois do treino horas conversando. De bastidor, de história, de resultado. Porque o Santos era o melhor. Mas às vezes, para não correr risco, cercava. Tinha muito bastidor bom. Aquele time do campeão do mundo, do Santos, assim mesmo, o Palmeiras era o rival. Ele me fala muito. Ele teve para jogar no Palmeiras, inclusive, né? Muito perto. Aí sou eu que acho. Se ele tivesse escolhido o Palmeiras seria o Santos. Com tudo que o Santos teve, com todo o respeito. O Pelé era o diferencial, era o Marco Jordan. O Pelé era o diferencial e o Palmeiras era muito bom time. Mas o Pelé era o Pelé. Agora, a assessoria do Pelé era muito boa, né? Uhum. Do meio para frente, meu Deus. Eu convivi com essa gente toda. Eu vi muita história deles, Paulo. Eu tenho muita lembrança relatada por eles. Então, assim, eu conheço muito do Santos. Eu tenho muita informação. E o Pelé tinha esse convívio. A gente ficava treinando. Ele cobrava jogador quando o jogador não se empenhava. Ele se envolvia. Vocês não deram uns tapas no Reinaldo lá no vestiário do San Siro? Todo mundo quis dar, o mundo inteiro quis dar. Vamos contar isso. Você lembra da história? Lembro. Claro. Então conta você. O Reinaldo era o nome do Fluminense. O Fluminense estava na 3ª divisão, né? 3ª, 2ª, o Fluminense chegou no fundo do poço. Depois, né? Então, mas... Aquilo ali foi ano de 90. Então eu não me recordo, o Reinaldo era o nome do time. Isso. E ele foi convocado e ele é meio empolgado, tá? Entusiasmado, Rio de Janeiro, o cara que veio de Santa Cruz, tudo. E aí quando foi especificamente num lance que o mundo inteiro, inclusive os caras de dentro, puxaram a marcação para ele servir o Pelé, para o Pelé fazer o gol. Porra! Isso eu falei para ele, eu estava no quarto com ele. Eu falei, Reinaldo, você ia ser inesquecível. O mundo ia falar de você. A vida... Quem é aquele cara que deu a bola para o Pelé? Você conseguiu fazer a pior escolha possível. E além, chutou fora. Mas no vestiário, Paulo, entrava muita gente e eu vi de alguns dirigentes, tá bom para ele na seleção. Ele não foi mais. Por isso. Ele atrapalhou um gol do Pelé. O Pelé ia fazer um gol no San Siro no aniversário de 50 anos dele, um amistoso do Brasil contra o resto do mundo. Esse jogo, isso lembra? Uma quarta tarde, eu acho. Brasil e o resto do mundo. O Pelé ia fazer um gol. E o Reinaldo... O mundo inteiro, jogou. Pô, eu joguei com muita gente boa aquele dia, cara. Assim, por mais que jogador não goste de perder, a gente sabe que nenhum deles gosta, mas naquele momento a seleção do resto do mundo acho que aplaudir. Mas a gente tomou um gol, tá tudo certo, né? Se você olhar o lance, a marcação desenhou tudo pro Reinaldo não chutar e ele serviu o Pelé. Os caras saíram, dá a bola pra ele. Os caras brigaram ele escolheu mal. Até o time adversário brigou com ele. Não, ele escolheu mal. E muita gente que viu esse jogo fala que seria o oposto. Pô, quem que passou a bola pro Reinaldo? Cara, E é curioso, o Neto fala isso até hoje. Eu treinei com o Pelé, cara. Eu joguei com o Pelé. Eles entrou no lugar do Pelé, né? O Neto entrou no lugar do Pelé. Uma lenda, né? Sai Pelé, entra Neto. Eu lembro do lance que o goleiro tava com a bola e o Pelé tirou a bola
Do goleiro. Você lembra desse lance? Nesse jogo. Sim, foi nesse E aí jogo. tentou dar de bicicleta, mas não conseguiu. Foi nesse jogo. Não, Foi nesse jogo, foi naquele- foi no Santos. isso. Não foi naquele... Não, foi nesse Não. jogo. Não, Quer ver? Dos 50 anos dele. Isso. Não foi naquela Copa de Masters, não, que criado pelo Luciano do Vale? sei. Eu acho que foi naquela Copa Masters criada pelo Luciano do Vale em 87. Pode ser. A tua memória é muito melhor Não, que mas em 87 o Luciano do Vale criou um campeonato de Masters, jogou o Rivelino. Vale era o outro treinador. Isso, Rivelino, Cafuringa, Carpegiani, Edu, Jonas Eduardo Américo jogou, Cláudio Adão, só de Masters. E o Pelé jogou a primeira partida, Brasil e Itália. E eu acho que foi nesse jogo aí. Pode ser. O Pelé estava um pouco mais novo. E hoje tem, eu fico incomodado, eu imagino ele. E hoje tem pessoas, ou jornalistas que julgam o Pelé, comparam o Pelé, meu, é um Não. desrespeito. Botaram é uma falta de noção quarto de agora, tudo. quarto. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Não dá nem para comparar. Não dá nem para iniciar uma. Olha, a gente vai rasgar daqui a pouco a foto do time formado no amistoso, tá? Aí, ó, Opa. Brasil e o resto do mundo, aí, ó. Vamos lá, vamos identificar todo mundo, Sérgio, vamos lá. Gilberto Tim. Gilberto Tim, preparador físico, né? Foi do Santos, né? Adilson Batista. Treinador. Paulão. Era a zaga do Cruzeiro. Tá. Depois do meu lado, o Leonardo. Leonardo, campeão do mundo em 94, né? O Gil Baiano Gil Baiano, Bragantino. Bragantino, depois Palmeiras. e Sampaio. Nocaute Jaque. Nocaute Jack. Charles, que jogava no Bahia. Sim, Charles Baiano. Uhum. O Cafu. O Donizete, Bragantino também, né? do Bragantino Fluminense, acho que ele estava, Tá. se eu não me engano. O Pelé e o Rinaldo. Perfeito. E do outro lado, tinha muita gente boa, cara. Era, o resto era só A gente passou uma tarde toda, desde o almoço, com todo mundo. Eu tive com o Iguita, que era comum, tá? Uhum. Tem muito know-how, fama, não. Eu tive com o Pradome, que era um goleiro belga. Esse cobra. goleiro da Copa de O 94. Icono, Thomas goleiro Icono. camaronês. Sim. E parou também com não sei quantos anos, né? Icono. Veteraníssimo, né? E o goleiro argentino. O Gemilá também. E o Goicoechea. Que era comum, tá? De verdade. Que assim. também foi a obra do acaso, né? Porque ele Sim. era reserva do Pumpido Pompido. na Copa de 90. O Pumpido fraturou a perna, o Goicoechea entrou, virou herói da Argentina. O Pompido enroscou a aliança na trave e perdeu o dedo. Rapaz. Tirou o dedo. E ele foi chamado. E era comum. Pegador de pênalti. E aí ele pegou pênalti, ele ajudou a eliminar a Itália dentro do São Paulo na E Maradona, semifinal. né? O Maradona não merece comparação com o que fazem com o Messi. Não merece. Não, Esses caras não dá pra comparar. Esses caras são. Não. Na sua opinião, não dava. Não. Gênios, né? Esses caras ganhavam Copa. Eles jogavam um jogo. Botavam o time nas costas e levavam. E dos brasileiros, que acho que não vai surpreender ninguém, mas o que eu vi, eu dirigi alguns times com ele em campo e eu notei, do que eu vi, presenciei, foi por um período pequeno, porque às vezes ele também era difícil, extra-campo difícil. O Ronaldinho Gaúcho foi o melhor deles todos. Dessa geração que eu vivi... Mais que o Romário? mas... especificamente em situações diferentes. O contexto, o Ronaldinho era fenômeno, ele resolvia um jogo, ele ganhava um jogo e todo mundo corria para ele. Na época do Barcelona, até tem um livro especificamente que relata sobre isso. Quando ele deixou de produzir, pediram para ele: ou você marca ou você sai. E ele não marcou, nem decidiu, ele saiu. Ele saiu do Barcelona porque os jogadores pressionaram. Mas enquanto ele jogou, enquanto ele decidia, todo mundo corria para ele. E ele era genial. Muita gente boa. Eu não vou discutir Messi, Tem o Ronaldinho o Ronaldo Nazário. o argentino. Eu vi o Nazário jogar, eu morei com o Nazário no Cruzeiro. No Cruzeiro, né? 93. A gente morou juntos. Era genial. Genial, acima da média. Tudo conspirava para ele. Tudo que ele... Às vezes era surreal o que ele fazia. Você fala, não é possível ter raciocinado assim. Ele saía na frente do gol. E todo mundo... E a convivência com ele? A competição tranquila. A competição sul-americana era muito violenta, muito agressiva, né? Muito, muito. Era violenta. E o futebol sul-americano respeitavam ele. Ele tinha 17 anos. E os caras não batiam nele. Os caras não batiam, porque batiam em todo mundo. Né? Era carregado. Dava raiva quem tá assistindo. As Libertadores, né, hoje é uma...
Uma seda, né? Uma segunda linha do futebol brasileiro, tirando os principais, porque são times ridículos, né? Ou Primeira seja, fase. você ia jogar a Supercopa dos Campeões, lembra? A Supercopa dos Campeões da Libertadores, o Santos jogava. Foi meu sonho, o que me trouxe pro Santos. Então, e aí você ia jogar na Argentina, como é que era, hein? Não tinha, a gente já se desentendia para entrar no campo. Escarrada, puxão de cabelo, era no túnel. E você sempre foi cabeludo, né? Não, sim. E era assim. Cara, a gente não se suportava. Essas competições sul-americanas, com o Santos, a gente jogava o mundo, torneios. Às vezes era com o Nacional do Uruguai, com o Estudiantes de La Plata, Peñarol. Não terminava torneio, pau quebrava. Quebrava, literalmente. Porque assim, não tem, é amistoso. Vale a taça, mas não tem consequência. Ninguém quer perder. Mas eu não vou perder pro argentino, né? Não, pode tomar cartão amarelo, não tem quebrava. nada, cara. E o Santos não afinava, né? Porque o Santos era molecada. Sérgio Manuel, Axel, Zé Renato, Camilo. Os caras eram... Cara, não tinha medroso aí. Não tinha medroso. Os caras brigavam, pegavam e torneios a gente ganhava sempre. Depois jogou o torneio de Marseille, a gente ganhou o torneio o Santos ganhava todos os torneios. Por isso que tinha um sentimento que se a gente jogasse as finais dos campeonatos dos quais a gente chegava... Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro a gente tinha ganho um campeonato. Então, assim, o Santos teve uma época difícil. O Santos fez uma escolha difícil. O Santos abriu mão de possibilidades de história em detrimento a ter conta em dia, a grande arrecadação, a 100 mil pagantes. E a gente jogava na Vila Belmiro. Eu joguei na Vila Belmiro com 30 mil. Nossa. Porque o Santos jogava com 24, 25, 27 mil e ficava com o alemão 5 mil para ele distribuir. Né? O alemão ficava com o ingresso. Então a gente jogava com muita gente. Hoje nós estamos com 12, com 14, 15, né? 12, Passa. 12 13 mil. Sérgio, Hoje, né? mas tinha uma coisa também. Tinha campeonato que a federação exigia o estádio com capacidade, tá? Mas uma exigência da não, federação, só a Libertadores. Né? Não. Federação Paulista não, para o Campeonato Paulista? A escolha, o Santos tinha know-how para mandar o jogo em casa. Aí atrás de público. Com o tempo, sim. Naquele tempo, não. Para você chegar numa final, se você vai jogar no Morumbi com o Corinthians, uma final do campeonato, divide estádio. A torcida do Santos é muito grande. Sim. A torcida do Santos, ela era incomodada com o resultado. Mas quando a gente ameaçava chegar, esse jogo que você falou do Palmeiras, a gente uma vez empatou o jogo com o Palmeiras com 9. A gente tomou banho, saiu do estádio, a gente voltou e falou: Sérgio, cadê essa gritaria? A torcida do Santos no campo. Uma hora depois do jogo. Então o sentimento dos caras, o desejo dos caras de ver uma resposta, e a gente incorporava aquilo. A gente falava: a gente precisa ganhar um campeonato. O Tele reclamava da Vila Belmiro, lembra? Ele reclamava de tudo, mas perdia, né? Então, teve um jogo na Vila em 92, Campeonato Paulista, sábado à tarde, Santos e São Paulo. São Paulo não tinha sido campeão do mundo ainda, mas campeão da Libertadores. Vila Belmiro era um pasto, né? O Guga fala até hoje, né? Você entrava com o uniforme branco e saía com ele preto. Mas não era para nós, né? Era para o adversário. A gente sabia jogar. O Sócrates sabia jogar. A gente teve o Sócrates, o Magrão também, outro gênio. 3-2 pro Santos o jogo. O que o Tele reclamou? Porque naquela época o São Paulo era o time a ser batido, né? Então. E na Vila quem batia na gente? Aí, tá vendo? Uma das razões pelas quais a gente brigava muito, a gente brigava mesmo. A gente ia discutir com a direção, a gente subia na secretaria, a liderança do time, principalmente com o Corinthians, né? Porque a gente sabe como é aqui em Santos o tamanho da torcida do Corinthians, tudo. Eu falei: a gente quer jogar na Vila, Então a gente criava uma relação: vamos jogar na Vila. Aí chegava no outro dia à tarde, o policiamento ia dar a volta, a gente do campo falava: lá, já armaram de novo, vão tirar o jogo daqui. E aí a polícia tirou. Não era a polícia. Usavam a polícia para tirar o jogo. Não, desculpa. A gente queria mandar o jogo em casa porque a gente ganhava em casa. A gente era muito forte em casa. A gente não perdia de ninguém em casa. Não, e era tão raro, pena, né? tão raro. Eu acho que... Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que em 91, durante o ano de 91, o Santos só perdeu um jogo na Vila. Eu acho. Pro Palmeiras. 1-0, gol de falta do Evair. Você tava no gol. Era goleiro. Um sábado. Era goleiro. Gol de falta do Evair. E aquilo foi tão marcante, aquilo foi tão doído pro torcedor, perdemos em casa e tal, porque era um fato raríssimo. Uhum. Era assim. Era um fato raro. A gente perdeu uma quarta semifinal pro São Paulo, gol de Mário Tilico. E depois a gente 90. ganhou. A gente ganhou. Mário Então, Tilico. veja bem, você vai buscando na história, você fala: não, o time, a gente chegava em todas. No quadrangular nós estávamos em todas. O quadrangular que foi Bragantino, a gente não fez nenhum jogo na Vila. A gente só jogou na Vila contra o Mojimirim.
e a gente ia jogar em São Paulo. E era mais difícil. A gente tinha um time cascudo, mas era um time com muita confiança de mando em casa. Porque na Vila Belmiro, os caras vão descer, vai perder. Sofre, aqui sofre. Tipo justificava né? o campo. Até hoje, né? Até hoje. O fator estádio, o fator Vila Belmiro é um determinante. Como é o Eurico Mursa. A gente joga a Série 2, já fala, Sérgio, o povo vou descer, vai perder. Vai perder. Vai sofrer aqui, vai sofrer. Eu não tenho nenhum escrúpulo de me omitir disso. Vai jogar com quem, Eurico Mursa? Vai sofrer. Vai sofrer. O time que a gente monta é para vir aqui e sofrer. Senão não ganha da gente. Tem que ser imbatível. Em casa tem que ser imbatível. E a gente sofre por quê? Porque é antijogo, né? Você, tecnicamente, num campeonato de acesso, você monta um time, você organiza um time, mas você tem um time que tem limitações. E você tenta identificar isso e construir alguma coisa melhor, muito treino, muito trabalho, muita intensidade, muito volume e calor humano, que é a coisa que eu mais gosto no futebol. Eurico Mursa com 4 mil, com 5 mil, não enfrenta, não bate na gente. Então, o desejo é esse. Eu acompanhei bastante aquele campeonato 2018, o acesso. De montar. Também, Desculpa, eu já fui ao Eurico Mursa, acho que com 12 mil, quando o Guarani havia sido campeão, era até o Neneca goleiro, e a Portuguesa ganhou do Guarani em 78. Se alguém lembra. Não. Alô, Paulo? Não, 78 não. 78 eu não vou lembrar. Decepção com você, Paulo. Eu tenho... 78 não há como eu lembrar 78. Sérgio, lotado. Era o Neneca, o goleiro. Eu sou de 77, eu tinha 1 ano. Não vou lembrar. Tá, desculpa. Chama ele de velho agora. O ano de 18 na Portuguesa Santista é tão marcante, porque eu não vi. A gente que milita no interior todo, se você falar assim, o campeonato da Série A3 vai esgotar ingresso. Eu falei, não, aí também calma, é exagero. O Eurico Mursa esgotou ingresso. Esgotou. Então é uma lembrança que a gente não esquece nunca. A gente chora sempre quando a gente lembra disso. E por causa desse desempenho da Portuguesa Santista, a Cris me xinga e deve xingar você também. Fala, por sua causa, Sérgio Guedes. Ela tomou um sol em Bragança Paulista, naquele Atibaia 2, Portuguesa Santista 1. Era para ser Eurico Mursa. Porque a gente foi para Bragança, Rafael Batalha e Walter Dias. Fomos num carro só até Bragança, 11 da manhã o jogo. Mas era para decidir o Eurico Mursa. Era, se a gente tivesse vencido o Barretos no último lance do jogo. Mas iam levar o jogo para Vila, né? Eu acho que o campo é nosso. Talvez, por valer o título, por ter a arrecadação, ia lotar a Vila. Mas assim, eu vejo assim, o time era para jogar em qualquer ocasião, tá? O time não era um time que escolhia lugar, não. Tanto é que a gente ganhava mais fora daqui. Mas o Eurico Mursa, o cara vem e sofre. Sabe por quê? Porque o cara vem na Vila Belmiro, aquele glamour, o gramado legal, beleza. Em Santos é o calor humano e é o calor de temperatura. Opa. E é um bom gramado para jogar, porque a gente cuida agora. A gente deixa o campo em boas condições. O Carlos trabalhando no Eurico Mursa é um barato, né? Sensacional. Não é? Fazer matéria lá? O Xará ainda lembrou aqui do Tremoço. Do Tremoço, pô. Você grita a minha primeira matéria que entrou, sem querer, já cortando o nosso Serjão, que entrou no Esporte Espetacular, foi na Portuguesa Santista. Foi na Briosa. E hoje... A Briosa é o segundo time de todo mundo aqui. Hoje você ainda tem coletiva, né? Tem a coletiva, lá o treinador fala em coletiva e tal. Tempo que a gente cobria Portuguesa, o cara falava antes do treino, depois do treino, e se bobear durante o treino, né? Parava ali e falava com você ali na grade. Durante o treino. Gente, eu fiquei, mais uma vez, quando o Muricy Ramalho era treinador da Portuguesa e o Calito Macedo preparador físico, eu ficava no banco de reserva, tomando Gatorade, conversando com eles durante o treino. Auxiliar, né? Não, basicamente. Conversando com o Muricy, com o Calito Macedo e o treino rolando. E a Portuguesa na primeira divisão. Você tinha essa liberdade, né? A Portuguesa te dava essa liberdade. Tem. Hoje, assim, a gente... O Walter Dias faz o que é lá, né? Ele é patrimônio. A gente tem... A Portuguesa tem a sua torcida própria, né? Tem. Às vezes se comenta é o segundo time para muita gente. Mas a Portuguesa é o primeiro time de muita gente também. Sem dúvida. Que gosta. Sem dúvida. Que gosta e que torce, que cobra... E cobra. E mais do que deve. Porque, às vezes, a condição... mas cobram e a gente sabe que cobra e a gente se cobra. Né? A gente não tem esse negócio de saber justificar. A gente costuma dizer, a gente monta um time e fala,
A gente tem um propósito aqui, a gente quer o campeonato. Mas tem um monte de time. Então, nós somos mais um deles. Posso te contar uma história? A gente quer o campeonato. Você não sabe disso porque estava no treino, estava no campo. Em 18, o Portuguesa não começou deslanchando. 3 empates. Foram 2 em casa, né? Então, 2 em casa, mas um foi no Canindé, que a gente perdeu o mando contra o Rio Preto. Aí o jogo em Eurico Mursa, eu não lembro contra quem era. Foi no, acho que 0x0. Contra o Rio Branco. 0x0. Sim. Eu estava atrás do gol, junto com o Rafael Batalha. Cornetando. Claro. Não, tava meio mais entarrecido que o time não engrenava, né? E um dos integrantes da torcida, que eu não vou falar o nome, mas é conhecido, falou assim: pessoal, vamos lá na porta do vestiário sem nada, sem ameaça, não é só pra dizer que a gente tá aqui, só pra fazer uma pressãozinha, já queriam te pressionar. Mas é melhor assim. O futebol sem pressão, faça-me um favor, né? Time de dono hoje, né? Das grandes empresas, você perde e tá tudo certo. Tem que ter um pouco de assim, ela não é exagerada, mas se mostra a insatisfação. Eu tenho lembranças disso. E ainda na época, o Emerson Coelho, presidente, eu falei: presidente, vai andar. Eu uso essa palavra quando eu confio muito: vai andar. Fica sossegado que vai caminhar bem. A gente teve esses resultados e a gente tem um sentimento. O que tem que fazer? Isso não pode chegar no vestiário. Essa insatisfação, a gente não pode quebrar a confiança dos caras, porque são eles que vão fazer. A gente acredita muito no êxito. Eu acreditava muito no êxito. A gente tinha 6 rebaixamentos. Até isso, Carlos, que você tinha... Eu falei, o Emerson falou: Sérgio, eu não quero cair. Eu falei: presidente, é do 10º para cima. Rebaixamento, minha carreira vai para um buraco, cara, eu moro aqui. Eu falei: a gente vai brigar. E essa lembrança que você teve, desses empates, a gente conversava internamente. Eu falei: gente, não adianta passar para o jogador que a gente confia, porque o resultado não veio, a gente relaxa os caras. A gente precisa construir uma possibilidade de ter um resultado bom, marcante, porque esse time vai brigar, esse time é bom, mas se tiver sem confiança, a gente vai sofrer na competição. E essa cobrança que você lembrou, ela ocorreu nos 2 empates. E eu falei: não, a gente briga, cara, a gente vai chegar. No 4º jogo, a gente foi Marília. E o Marília andando bem no campeonato. E a gente ganhou de 3-0 do Marília. Foi o divisor de águas. Eu lembrei de uma coisa. A gente não perdeu mais. Sérgio, esse jogo eu acompanhei pela internet. Eu trabalhava na tribuna, era um fim de semana. Era o meu plantão. E eu achei um link de transmissão ao vivo do jogo. Tinha um fone, né? Botei meu fone e tô lá ouvindo o jogo. Daqui a pouco o narrador começou a abrir a tela, a Portuguesa faz o gol, comecei a pular na redação, cara. Sério, eu tô torcendo. Aquele ano, Paulo, olha só como as coisas são. Aquele ano eu vi só depois, né? Porque a gente tava jogando. A gente jogou, o primeiro jogo do acesso foi em Barretos. Uhum. E é natural você ter um grande clube. Por isso que eu falo que é uma lembrança muito marcante. Os bares da cidade pararam para assistir o jogo que valia o acesso da Portuguesa. Cara, surreal isso. A 3ª divisão. Uhum. Eu nunca vi em lugar nenhum. Isso em lugar nenhum. Olha que eu milito no futebol há muito tempo e às vezes o time que está na 3ª divisão, cara, a gente fala: pô, meu time está na 3ª divisão. Cara, foi comoção. Foi um momento inesquecível para mim, porque quando você vê tudo que você não acredita... Porque se você falar: Sérgio, você acha que vai acabar o ingresso? Eu falei: não, aí também calma. Exagero. Ingresso, não. Cara, tudo que você lembra desse processo todo é resultado de campo, é calor humano. Tudo que a Portuguesa tinha, ela vendia. A Portuguesa, ela chegou num ponto de que não tinha mais material, esgotou tudo, pega o material de jogo, de treino, vendia tudo. Então, assim, se você faz um projeto, se você tem uma coisa alicerçada hoje no futebol, conteúdo, o que vender e qualidade, e sentimento e convencimento, cara, caminha. Gente, aquele jogo acabou o ingresso. A gente falou de tudo e não falou de carro. Então, a gente vai fazer o seguinte: vai dar uma pausa, vai encerrar essa parte. Daqui a pouco a gente começa uma segunda parte, que você vai acompanhar aí, falando sobre Portuguesa Santista, falando sobre AutoGP. Vamos falar bastante sobre AutoGP. E vamos falar sobre um Chevette hatch e uma viagem de Santos a Rio Preto em... Quantas horas? 3 horas e 40. Em 3 horas e 40. E não foi de avião, né? São mais de 500 quilômetros e ele levou só 3 horas. Ele vai contar essa história
no próximo, no programa 16. Você vai se inscrevendo, deixando o seu like, dá o joinha, ativa o sininho e movimenta esse canal, dá uma moral pra gente. A gente volta no programa 16 com Sérgio Guedes, com Carlos Lopes, com Carlos Alberto Pinheiro, comigo, e até aqui nos ajudou o Senhor.